galera, beleza? Bomba no meio da campanha. Aliados do presidente Lula estão comemorando por dentro de uma decisão do STF. E o motivo, galera, é muito simples. Eles estão enxergando isso como uma munição completamente pesada contra o Flávio Bolsonaro. Galera, a decisão do ministro Flávio Dino de liberar o compartilhamento de dados da produtora do Dark Horse com a Polícia Federal simplesmente caiu como uma bênção no entorno do presidente. E do outro lado, o time do Flávio Bolsonaro já saiu chamando isso de uma jogada suja, de tentativa de cavar falta para o PT dentro da corrida eleitoral. Ou seja, pessoal, o que era uma investigação virou também um capítulo de guerra política entre os dois principais nomes da disputa pela presidência. Galera, fica comigo até o final, porque tem acusação grave de tratamento desigual dentro do próprio STF. E você precisa entender esse jogo de bastidor antes de qualquer um te contar pela metade. E não é exagero meu não, galera. Isso tá sendo dito abertamente, principalmente nos bastidores dos dois lados da campanha, sem meio termo nenhum. Fica ligado porque essa disputa em torno da decisão do STF só tende a ficar ainda mais quente conforme a eleição ela se aproxima. Então vamos entender o que aconteceu exatamente. Nessa segunda-feira, o ministro Flávio Dino, ele autorizou que a Polícia Federal ela tenha acesso aos dados de uma operação da Polícia Civil de São Paulo, feita em junho, contra a produtora do filme sobre o Jair Bolsonaro. Essa decisão ela foi tomada dentro de um inquérito específico, que está apurando ali o uso de emendas parlamentares na produção do longa. Só que o resultado prático dessa liberação, ela vai muito além do que está escrito no papel. Ela está abrindo a porta para a Polícia Federal cruzar informações que também podem alimentar outra investigação, e essa sobre o financiamento direto do filme pelo dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. E é exatamente essa possibilidade que acabou animando o entorno de Lula nas últimas horas. Agora, repara bem nesse detalhe técnico, porque ele é justamente o que acaba explicando toda a comemoração do lado petista agora. Ou seja, uma decisão pontual dentro de um inquérito pode, na prática, destravar outro processo inteiro que corria separado. Então, é esse detalhe técnico que faz diferença entre uma notícia comum e uma notícia capaz de mudar o rumo de uma campanha inteira. E é claro que o motivo da comemoração é muito claro. A expectativa dos aliados do presidente Lula é que essa decisão acelere a apuração sobre o financiamento do Dark Horse. Enquanto a campanha eleitoral ainda está no ar, não é somente sobre punir alguém depois da eleição, é sobre o time político da coisa toda. Então, quanto mais rápido esse caso avançar, mais chance existe de virar manchete durante a corrida presidencial, exatamente no momento em que o Flávio Bolsonaro está tentando se apresentar como candidato viável ao Planalto, e a gente não concorda com isso. Para quem está no campo do Lula, esse tipo de avanço processual, nesse momento específico, tem um peso político gigantesco, muito além do valor jurídico da própria decisão do ministro. É esse cálculo de tempo político e não somente o valor jurídico da decisão que acaba explicando a euforia dentro do entorno presidencial. Isso está mostrando que dentro da política, tempo vale tanto quanto prova, e os dois lados sabem exatamente disso. Então é esse cálculo frio de tempo político que acaba separando uma comemoração discreta de uma comemoração aberta nos bastidores da campanha. Mas, pessoal, tem um detalhe técnico que faz toda a diferença aqui. Mesmo o compartilhamento de dados tendo sido autorizado dentro do inquérito das emendas parlamentares, que é relatado ali por Dino, a avaliação de quem está próximo do Lula é que esse material
pode acabar impulsionando também a outra investigação, aquela sobre o dinheiro do Vorcaro, que é relatada por André Mendonça. A aposta nos bastidores é que, com a Polícia Federal tendo acesso a mais provas, um eventual vazamento de informação sobre o filme vai ajudar a equilibrar essa verdadeira batalha de inquéritos que está pressionando as duas campanhas ao mesmo tempo, cada lado tentando usar o judiciário a seu favor. Ou seja, pessoal, mesmo uma decisão tomada dentro de um processo só pode acabar servindo de combustível para outro processo inteiro. Então é exatamente esse tipo de efeito colateral processual que os dois lados estão calculando com muita atenção agora. Então esse tipo de leitura estratégica, ela é comum em Brasília, mas raramente vem tão explícita quanto dessa vez, publicamente admitida. Mas é claro que o outro lado tem que responder, porque claro que o time de Flávio não ia deixar barato. Nos bastidores da campanha bolsonarista, a leitura é completamente diferente. Para eles, essa decisão do Dino é uma tentativa de cavar a falta a favor do PT dentro da disputa eleitoral. Ou seja, na visão deles, não é a justiça que está sendo feita, né? Não é a justiça que está fazendo o seu trabalho de forma neutra, é o ministro, no caso Flávio Dino, lá do STF, que está ajudando estrategicamente o adversário político do Flávio Bolsonaro, bem no meio da campanha mais acirrada. É esse tipo de acusação, galera, que está mostrando o tamanho da tensão em torno desse caso. Cada decisão jurídica agora é lida também como um lance dentro do tabuleiro eleitoral e ninguém mais separa as duas coisas. É esse tipo de troca de acusação que está mostrando como o judiciário virou também campo de disputa direta da corrida eleitoral. E no fim das contas, cada decisão técnica do judiciário está sendo lida também como um lance dentro do tabuleiro eleitoral. Fica claro, mais uma vez, que ninguém mais está separando direito onde termina o processo jurídico e onde começa, é claro, a disputa eleitoral. Mas, galera, só que enquanto o Flávio Bolsonaro se vê às voltas com o desgaste do Dark Horse, o outro lado, é claro, também não está livre de pressão nenhuma. O presidente Lula, ele está sendo cobrado por investigações que estão mirando diretamente o filho Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e é claro, também o ex-chefe de gabinete dele, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Os dois são alvos de inquéritos por suspeita de ligação com a lobista Roberta, ou seja, esse não é um jogo de mão única, com um só lado sob investigação. Os dois principais nomes da disputa presidencial tem gente ali do círculo mais próximo que está sendo apurada pela justiça ao mesmo tempo. Então, cada um com seu próprio imbróglio, né? Rodando em paralelo. Então, nenhum dos dois lados está isento de pressão e isso é importante deixar bem claro nesse vídeo, galera, para você que está me acompanhando. Então, é importante lembrar disso sempre que alguém tentar te vender ali só um lado bonito dessa história inteira. E é aqui que acaba entrando a reclamação mais pesada de todas, direto do entorno do PT. Eles dizem que o caso Dark Horse está avançando no ritmo bem mais lento do que os casos envolvendo o Lulinha e o Marcola e acusam abertamente o ministro André Mendonça de tratar as investigações de forma diferente, dependendo de quem está sendo investigado. Então, galera, presta muita atenção nessa acusação, porque ela é muito grave. Estão dizendo na prática que existe velocidade dupla dentro, é claro, do STF. Uma para apurar o entorno de Bolsonaro e outra mais rápida para apurar o entorno do Lula. Se isso for verdade, como a gente está observando, a gente está falando de um problema sério, galera, de tratamento desigual dentro da própria justiça brasileira. Agora, se confirmada, essa suspeita ela levanta uma questão seríssima sobre a isonomia dentro da mais alta corte do país.
E esse tipo de acusação, quando vem de dentro do próprio campo governista, carrega um peso ainda maior. Então isso reforça que essa reclamação, ela não vem só da oposição, e sim de dentro do próprio campo que está apoiando o governo Lula. Cobrança que deve continuar até o Dark Horse andar no mesmo ritmo. E para você entender essa acusação, você precisa conhecer como as relatorias estão divididas lá dentro do STF. O André Mendonça, ele é relator de 2 inquéritos que estão mirando o Lulinha, além de ser relator também de uma das investigações do Dark Horse, a que está envolvendo o dinheiro do Vorcaro. Já o Flávio Dino relata o inquérito das emendas parlamentares do filme e também um terceiro inquérito que está mirando ali o filho do presidente. Ou seja, os 2 ministros têm processo tanto de um lado quanto do outro. Só que a queixa do entorno petista é sobre o ritmo, pessoal. Mesmo com processos parecidos nas mãos, um andaria rápido e o outro está andando devagar, dependendo de quem é o alvo final da apuração. Então fica esse mapa na cabeça, porque ele está ajudando a entender qualquer notícia nova que sair sobre esses processos daqui para frente. Guarda esse esquema, porque ele está explicando muita coisa, galera, que ainda vai sair nas próximas semanas, envolvendo esse mesmo tribunal. Agora, vale voltar nesse trecho sempre que sair notícia nova, que está envolvendo qualquer um desses 2 ministros e, é claro, esses processos. E é claro que o gabinete do Mendonça não ficou calado diante dessa acusação. Nos bastidores, a defesa dele é de que o ministro ele abriu o inquérito sobre Dark Horse no mesmo dia em que ele recebeu o pedido da Polícia Federal sem nenhuma demora de sua parte. Agora, segundo interlocutores do magistrado, não houve novos andamentos do caso dentro do STF, simplesmente porque as diligências continuam em curso lá na própria Polícia Federal e não porque ali o ministro estaria segurando o processo de propósito. Essa é a desculpa do Mendonça, né? Ou seja, a versão oficial é de que o atraso, se existe, não é culpa da relatoria, e sim do ritmo natural da investigação policial em si. Então fica registrada essa versão oficial para você comparar com o que realmente está acontecendo daqui para frente. O tempo, mais uma vez, vai dizer se essa explicação ela realmente se sustenta ou não diante dos próximos fatos. Então, enquanto isso, galera, a suspeita de tratamento desigual vai seguir no ar, sem resposta definitiva de nenhum dos 2 lados. Então, fica de olho nos próximos movimentos processuais, porque eles vão ajudar a confirmar ou até mesmo derrubar essa versão oficial dada. Agora, o caso Lulinha também tem uma história de bastidor que vale a pena você conhecer. As primeiras suspeitas contra ele surgiram dentro do inquérito do INSS, que também é relatado pelo André Mendonça. Então, a Polícia Federal chegou a pedir, inclusive, a abertura de uma investigação específica sobre esse caso, o que poderia, em tese, levar o processo para outro relator diferente. Só que o sorteio realizado no STF acabou colocando o Mendonça de novo à frente das apurações e dessa vez sobre suspeita de tráfico de influência que está envolvendo a Dataprev e o Ministério da Saúde. Coincidência ou não, galera, o nome do Mendonça ele segue central em praticamente todos os processos, inclusive mais sensíveis dessa disputa toda. Agora, vale ficar de olho nesse padrão, porque ele pode se repetir em outros sorteios e até mesmo decisões dentro do próprio STF. Detalhe que muitos não estão percebendo, mas que ajuda a explicar que certos nomes seguem tão centrais nesses processos. Vale anotar, galera, esse detalhe, porque ele tende a reaparecer sempre que se discutir isonomia dentro do Supremo Tribunal Federal. Então junta tudo isso comigo, galera, porque o quadro geral ele é gigante. Você tem um ministro liberando ali dados que animam o campo do Lula e está irritando o campo do Flávio Bolsonaro. Tem a acusação cruzada de manipulação política dos 2 lados da disputa. Tem reclamação formal de tratamento desigual dentro do STF, envolvendo justamente o mesmo ministro que está decidindo sobre o Lulinha e sobre o Dark Horse ao mesmo tempo. E, é claro,
tem ali uma defesa oficial que está tentando desarmar essa acusação, dizendo que o atraso é simplesmente burocracia policial. E no fim das contas, cada decisão judicial desse momento acabou virando arma política, que está sendo usada e lida por cada lado do jeito que mais interessa à própria narrativa eleitoral. É esse acúmulo de decisões, acusações e também de desconfianças que transforma ali um caso jurídico em capítulo central da campanha. E isso já deveria preocupar qualquer pessoa interessada em ver a justiça tratando todo mundo da mesma forma. Isso vale tanto para quem está apoiando o governo quanto para quem apoia a oposição, sem nenhuma exceção, galera. Alerta que segue até os fatos mostrarem se o ritmo dos processos estão se equiparando. Agora, resumindo para você, galera, uma decisão do STF que devia ser puramente técnica virou, na prática, uma munição de guerra entre os dois principais candidatos à presidência. Agora, de um lado, nós temos o presidente Lula, o campo do Lula, que está comemorando o avanço contra o Flávio Bolsonaro. Do outro lado, nós temos o campo bolsonarista, que está gritando manipulação, e no meio disso tudo, uma acusação seríssima de que o processo, o mesmo ministro, está tratando ali processos parecidos com velocidades bem diferentes, dependendo de quem está sendo investigado. Então, esse é o tipo de história que só tende a esquentar conforme a campanha está avançando. Deixe nos comentários aqui, galera, você acha que existe ali mesmo esse tratamento desigual dentro do STF? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você apoia o canal, você apoia o nosso trabalho e assim você continua aí recebendo materiais e vídeos exclusivos e você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.